Ao completar 190 anos de história, políticos falam sobre o papel democrático do Parlamento Legislativo do Brasil. ICMS em 12%. Deputados do Amazonas voltam a destacar a vitória do Estado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E na edição do Ali Notícias de hoje você também vai ver. Arquiteto severiano Mário Porto recebe do Poder Legislativo a medalha Rui Araújo. Boa noite. Decisões tomadas por políticos eleitos democraticamente que refletem diretamente no dia a dia da população brasileira. Este ano, mês de maio, marca os 190 anos de história, conquistas e desafios do Parlamento Legislativo do Brasil. Em Brasília, as comemorações começaram hoje. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, aponta a democracia como a principal ferramenta do Congresso e afirma que o amadurecimento do sistema deve ser constante. A Assembleia Geral, Constituinte e Legislativa do Império do Brasil foi instalada no dia 3 de maio de 1823. O ato deu início aos trabalhos legislativos no país e chegou a ser dissolvida por Dom Pedro I. No ano seguinte, o parlamento, agora formado por duas casas, a Câmara e o Senado, foi restabelecido com a outorga da Constituição do Império. Atualmente, o Congresso Nacional é formado por 513 deputados e 81 senadores, representantes de todos os estados brasileiros. Durante quase 2 séculos, a Casa Legislativa passou por situações obscuras e chegou a ser fechada no período da ditadura militar. Além dos anos de fechamento total do parlamento durante a ditadura que imperou no país de 1937 a 1945, temos ainda a lembrança dos atos institucionais de 1966, quando o regime militar fechou o Congresso, cassou mandatos parlamentares, censurou os meios de comunicação e eliminou partidos políticos. Podemos afirmar que seguramente nunca vivemos um período de democracia tão pleno quanto agora, e o ambiente do parlamento é o melhor espelho disso. Basta uma rápida passagem pelos corredores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para sentir que o Congresso Nacional tornou-se realmente, como deveria ser e é, e continuará a ser, a casa do povo brasileiro. Para a deputada Conceição Sampaio, o debate das decisões feitas pelo Congresso precisam ser fortalecidas junto à população. Existem críticas também em relação ao poder legislativo, mas o próprio parlamentar, ele é alguém da sociedade. Então, na hora que a gente melhora essa discussão com a sociedade, portanto, a gente melhora também aqueles que estão representando o povo de qualquer estado. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a democracia precisa ser renovada constantemente. E o Congresso, nesses 190 anos, já passou por altos e baixos. Mas eu acredito que nós já vivemos numa democracia solidificada, ainda não amadurecida, estamos caminhando para isso, principalmente com o apoio de outras instituições, né? Não os poderes, mas como, por exemplo, os tribunais de justiça, o Ministério Público, né? São instituições que trabalham em conjunto com o Poder Legislativo, e aqui eu já falo em Poder Legislativo, no sentido de estar mais próximo da população para entender quais são os problemas e para tentar resolver esses problemas, diminuindo essas necessidades. Uma homenagem solene foi feita no Congresso para comemorar a data. E os deputados estaduais repercutiram hoje em plenária a vitória do Amazonas na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que manteve a alíquota de ICMS diferenciada de 12% para o Estado. A articulação em Brasília uniu as forças políticas do Amazonas. Os deputados Arthur Bisneto, do PSDB, e Vanderlei Dallas, do PMDB, também acompanharam as discussões no Senado. A vitória do Amazonas foi articulada por meio de uma união entre as principais forças políticas do Estado. Em Brasília, o diálogo foi comandado pela bancada federal, além do governador do Amazonas, Omar Aziz, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Os deputados Arthur Bisneto e Vanderlei Dallas representaram o parlamento estadual. O presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, comemorou a vitória. É extremamente importante vir
com o parecer dessa comissão econômica para o plenário, porque o plenário geralmente ele aprova o parecer das comissões, até porque lá na comissão as discussões já foram exauridas. É normal que cada um defenda a sua bandeira, mas quando se trata de Amazonas, a nossa primeira pátria, deve haver uma compreensão de que os interesses políticos e as cores partidárias têm que ficar em segundo plano nessa discussão. O governador Omar teve uma participação importantíssima, o prefeito Arthur teve uma participação importantíssima, os senadores Alfredo, Vanessa e Eduardo Braga. Portanto, houve uma união, houve um momento especial na história do Amazonas, até porque esse foi um dos momentos mais delicados, esse está sendo um dos momentos mais delicados da história da defesa que nós temos do nosso polo industrial. O assunto repercutiu no plenário Rui Araújo. O deputado Marcos Rota lamentou a iniciativa contra a Zona Franca de Manaus por parte do governo de São Paulo. São pessoas que ou agem por má fé ou agem por desconhecimento, né? Eu não quero acreditar que um polo industrial consolidado como é o polo industrial de Manaus, que tem 46 anos, não seja conhecido, o mínimo que seja, por esses senadores. Então eu acho que isso é fruto de uma articulação do governo do estado de São Paulo, através da ABINE, através de vários segmentos que não querem de maneira alguma que o polo industrial de Manaus continue gerando emprego e renda na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no Brasil. A vitória foi parcial. A manutenção da alíquota diferenciada para a Zona Franca de Manaus vai passar ainda por votação no Senado Federal. Na Assembleia Legislativa, os parlamentares concordam que o momento é ideal para discutir outras alternativas econômicas ao estado do Amazonas. Nós continuamos tendo um modelo só de dependência do polo industrial. Nós não criamos, nós não identificamos e nós não definimos um planejamento de grande visão estratégica para a nossa biotecnologia, para o nosso potencial agroecológico, para potencializar de fato o nosso turismo. Nós ainda estamos presos a uma única alternativa efetiva. Há necessidade urgente de se buscar alternativas, ou seja, fortalecer segmentos produtivos que não dependa tanto dessa dinâmica da Zona Franca. Por exemplo, de importações de insumos, de setores que têm que ter uma tecnologia desenvolvida fora do país, do exterior, e que acaba não sendo trabalhada aqui. O deputado Sinésio Campos aposta no potencial bioindustrial da Amazônia. Indústria de fármacos, indústria de perfumes das nossas essências e não ficar somente defendendo a indústria de tablet, de duas rodas, eletroeletrônica, que são importantes, mas eu creio que 46 anos de Zona Franca de Manaus já deveria se pensar e executar indústrias que possam utilizar a nossa matéria-prima. O projeto de unificação do ICMS aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que será votado em plenário ficou assim. Produtos industrializados na Zona Franca de Manaus e o gás natural importado continuarão com percentual de ICMS em 12%. Produtos que saem de estados emergentes para estados avançados terão o ICMS aplicado em 7%. Já os produtos comercializados de estados avançados para os emergentes ficarão com o ICMS unificado em 4%, o que representa 94% das operações realizadas no país. Os estados emergentes compreendem o norte, nordeste e centro-oeste do país, juntamente com o Espírito Santo. Os estados avançados compreendem o sul do país e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos que agora não só mostrar aos senadores, mas a opinião pública brasileira, o que representa a Zona Franca de Manaus para o Brasil e para o mundo. Não é uma questão pura e simplesmente que representa para a economia local, não é só isso. Representa muito preservar 98% das suas florestas, isso não está sendo preservado para o povo amazonense somente. Alvo de polêmica e discussão no Congresso Nacional, o projeto do governo federal pretende reformar o imposto. A alíquota costuma ser o maior atrativo para a indústria e por isso é o principal ator da guerra fiscal. O Tribunal de Justiça do Estado considerou inconstitucional a exigência de autoridade nos concursos da Polícia Militar. A decisão foi destacada pelo deputado Cabo Maciel. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel parabenizou a ação do Tribunal de Justiça em considerar inconstitucional qualquer dispositivo que exija altura mínima ou requisito de idade para o ingresso na carreira da polícia ou bombeiros militares. Segundo o parlamentar, a decisão do tribunal foi acertada. Muita gente são penalizados em virtude de altura. Nós não precisamos de policiais grandes, nós precisamos de policiais que tenham cabeça. Policial hoje, a polícia tem que se modernizar.
A estatura do policial, ela pode ser muito importante, mas nós queremos policiais que esteja devidamente centrado, entendido do que é fazer segurança pública para a população. Ou seja, nós precisamos de bons policiais que tenham cabeças boas, não um corpo grande. Então é necessário, eu entendo que foi acertada a decisão do tribunal e ele tem um amparo na Constituição Federal. A decisão do Tribunal de Justiça se embasou no fato de que nem mesmo as Forças Armadas possuem mais esse requisito. Esse tipo de exigência viola o princípio da isonomia, pois acaba excluindo de um concurso candidatos igualmente hábeis para o cargo por meio de um critério irrelevante para o exercício da função pública. Funcionários da Assembleia participaram do lançamento nacional do programa Interleges, que visa levar às casas legislativas, por meio de videoconferência, a modernização e a integração de todas as esferas de poder. O Interleges Brasil é um centro de capacitação técnico-profissional voltado a servidores públicos de todas as esferas e agentes do poder legislativo, inclusive a parlamentares. As ferramentas educativo-culturais estão disponíveis a todo cidadão que busca ampliar conhecimentos. O lançamento do programa foi presidido pelo senador do Pará, Flecha Ribeiro, do PSDB, em Brasília, e contou com a participação por meio de videoconferência da Assembleia Legislativa do Amazonas, Assembleia dos Estados como Rio Grande do Sul, Rondônia, Maranhão e Piauí, além de mais de 5.000 câmaras municipais. Na oportunidade, os servidores puderam se inscrever nos cursos de cerimonial, administração pública, orçamento público, poder legislativo e processo legislativo, além da apresentação do sistema MetaBusca, que funciona como um mecanismo de busca segmentado para informações nos portais legislativos do Brasil. Deputado Tony Medeiros cobra em plenário a reabertura do porto de Itacoatiara. E em Iranduba, deputado Francisco Souza faz visita técnica nas obras portuárias do município. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O deputado Tony Medeiros cobrou em plenário a reabertura do porto de Itacoatiara. Cabo Maciel, que preside a comissão especial criada na Assembleia para avaliar os problemas portuários, afirmou que a situação do município deve ser resolvida em breve. O porto de Itacoatiara é o principal modal utilizado para o escoamento da produção do município. O local está fechado desde 2005 por conta da falta de infraestrutura. O deputado Tony Medeiros cobra a reabertura do local o mais rápido possível. O parlamentar denuncia problemas na execução da obra da última reforma. Depois de todo o investimento do governo federal, a Marinha foi fazer a vistoria e detectou que era necessário a colocação de 4 molinetes com poitas. Isso justamente para dar a segurança necessária ao novo porto. E foi feito a título emergencial. Emergencial, gente. Isso quer dizer sem licitação. 4.920 só para colocar as 4 poitas. Essa empresa, ela, para economizar, ela colocou de um lado do porto
um molinete com 2 poitas, quando a recomendação da Marinha é justamente uma poita para cada molinete. O deputado Cabo Maciel, que preside uma comissão especial criada para cuidar da situação do porto de Itacoatiara, afirma que essa questão já foi superada. As obras seguem no local e o parlamentar se articula junto ao DENIT para a regularização do porto. Esse é assunto passado, porque já veio uma comissão de Brasília e teve uma reunião com o Fábio Galvão, que é o diretor-presidente do DENIT aqui no Norte, e já foi definida que a empresa vai fazer os devidos reparos. A empresa queria receber o que fez e o DENIT não queria pagar porque ainda faltava se fazer, inclusive, essa questão das poitas. E aí, isso aí foi superado, já está definido nessa reunião com a equipe que veio de Brasília, que a empresa vai retornar ao município fazer esses pequenos reparos que está faltando, para que o DENIT faça o pagamento devido da obra. A previsão é de que o local seja reaberto no início de julho deste ano. Uma data será agendada para que o superintendente do DENIT e uma comitiva de parlamentares realizem uma visita ao local para acompanhar o andamento das obras. E em Iranduba, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, deputado Francisco Souza, fez uma visita técnica nas obras do porto do município. A inauguração do local já foi adiada 2 vezes por conta de problemas na infraestrutura. As obras de construção do terminal hidroviário do município de Iranduba, situado a 27 quilômetros de Manaus em linha reta, foram iniciados em 2010 e até o momento não foram concluídas. O projeto inicial previa a construção de uma instalação portuária pública de pequeno porte no município, a construção de um terminal de passageiros e guarita, cais flutuante, ponte de acesso e câmara frigorífica, além de serviços de contenção, aterro, drenagem, terraplanagem e pavimentação da área. No total, já foram investidos mais de 20 milhões de reais na construção do Porto de Iranduba. A obra faz parte de um convênio feito entre Governo do Estado e Departamento de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. As obras estão atrasadas e paradas desde 2011 por conta de problemas na infraestrutura do porto. A balsa utilizada como a parte flutuante do terminal afundou no início deste ano. A estrutura metálica precisou ser içada e retirada da área para a manutenção. A balsa que dá o suporte de transporte, de carga, apodreceu. A obra tem falhas na sua concepção. Por quê? O porto foi mal planejado. O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Francisco Souza, visitou o local. O parlamentar afirmou que o projeto foi construído sem avaliar as peculiaridades da região e do Rio Solimões. Segundo ele, a Secretaria de Infraestrutura do Estado solicitou alteração no projeto, mas o DENIT se recusou a fazer a mudança. O DENIT exigiu que fosse cumprido o projeto básico e o projeto executivo e não permitiu nenhuma alteração. A CEINFRA, por conta própria, visando segurança e viabilidade do projeto, aumentou a cota da balsa em 85 centímetros e foram punidos dentro do convênio. As obras deveriam ter sido entregues em dezembro do ano passado, mas a previsão agora é somente para agosto deste ano. Souza explicou que com o término da construção, a economia local deve avançar, principalmente o comércio e turismo local. Moradores do Campos Sales, zona oeste de Manaus, denunciam a existência de uma área de risco no bairro. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Defesa Civil da Assembleia, deputado Tony Medeiros, avaliou a situação e acionou os órgãos competentes. Moradores da Rua Cairo, do bairro Campos Sales, zona oeste da capital, denunciaram a falta de segurança para famílias que moram em área de risco no conjunto. A reclamação foi feita ao presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, deputado Tony Medeiros. Na ocasião, a população alegou que o perigo de desabamento de casas é iminente devido às fortes chuvas que estão ocorrendo neste período do ano. Eu tenho muito medo quando chove e, assim, de cair essa área. E eu não durmo direito quando chove. O deputado Tony Medeiros visitou o local e destacou que a falta de planejamento para a construção de moradias na cidade levou a população a ocupar as encostas. Isso é uma questão séria, é uma questão que precisa ser resolvida, afinal de contas são vidas. E as pessoas elas têm o direito
a uma moradia digna. E é por isso que nós estamos aqui comprovando o risco que corre a população dessa área. O parlamentar acionou a Defesa Civil do município e solicitou um laudo da área. Conhecido como arquiteto da floresta, Severiano Mário Porto marcou no passado diversas estruturas da cidade, já apostando na sustentabilidade. O trabalho do arquiteto foi reconhecido na Assembleia Legislativa. Severiano recebeu a medalha Rui Araújo por iniciativa dos deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro. No ato, ele foi representado pela neta. Severiano Mário Porto nasceu em Uberlândia no ano de 1928. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, e ficou conhecido como arquiteto da floresta, ou arquiteto da Amazônia. Foi ele o responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica e sustentável, que une técnicas desenvolvidas por ribeirinhos e caboclos com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura. Na solenidade de entrega, foi representado por sua neta, Paula Porto, que também segue os passos do avô, pois está cursando arquitetura. É muito emocionante receber essa homenagem. Acredito que ele estaria muito feliz de estar aqui. A obra dele é de extrema importância dentro do panorama de arquitetura hoje, então acredito que isso seja muito válido e principalmente a homenagem a Manaus, que eu acho que a obra dele coloca Manaus, a cidade de Manaus, no panorama de arquitetura mundial, que eu acho extremamente importante. Os deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, autores da proposta de entrega da medalha, ressaltaram a importância do arquiteto para a região amazônica, já que Severiano Porto foi responsável pelos projetos arquitetônicos do prédio da sede da SUFRAMA, sede da Aldeia Infantil SOS, campus da Universidade Federal do Amazonas, sede do Fórum de Justiça Enoque Reis, além do Centro de Proteção Ambiental Balbina, em Presidente Figueiredo. O povo do Amazonas hoje paga uma conta com esse cidadão que revolucionou a arquitetura do Amazonas e que mostrou a arquitetura do Amazonas para o Brasil. Eu direi que o Severiano ele não é um homem do seu tempo, nem do tempo passado, nem do tempo futuro. Ele é um homem do tempo. Ele é um homem que soube, nas suas obras, expressar a formação histórica e social do povo do Amazonas, que soube adequar aos estudos mais adequados e atuais do seu tempo e que construiu obras que ficaram para o futuro, demonstrando um novo modelo de arquitetura, um modelo de arquitetura comprometido com a identidade da região em que ela era construída. Uma referência muito grande no país inteiro e aqui na nossa região, especialmente no Amazonas, ele deixou uma marca muito forte. Esse reconhecimento também vai se fazer através da sua família, da sua neta, que também está na área de arquitetura, e para todos os arquitetos daqui do Amazonas que estudaram, que aprenderam com ele, que trabalharam com ele, que incorporaram muito da contribuição que ele deixou. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo fica instituída como uma homenagem especial a quem se distinguir por méritos nos meios político, jurídico ou cultural e demais segmentos da sociedade amazonense. Em reunião com prefeitos do interior, Vera Castelo Branco debate sobre a construção de casas populares. E mais, deputada Conceição Sampaio quer posto de atendimento municipal na Zona Sul para tratar de casos de tráfico de mulheres. Veja no resumo de notícias. A deputada Vera Castelo Branco participa de reunião na Caixa Econômica Federal com prefeitos para tratar sobre a construção de casas populares no interior. No encontro, os gestores tiraram dúvidas em relação ao projeto e a possibilidade de as prefeituras adquirirem terrenos para efetivar os empreendimentos. Deputado José Ricardo anunciou nesta quarta-feira que o Tribunal de Contas do Estado constatou irregularidades em compras diretas de medicamentos e material hospitalar na maternidade Ana Braga, Zona Leste. A unidade foi multada e proibida de realizar novas compras com dispensa de licitação. Deputada Conceição Sampaio pede posto de atendimento municipal na Zona Sul para tratar de casos de tráfico de mulheres. O requerimento foi enviado à Prefeitura de Manaus. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 9. Sessão especial em comemoração aos 100 anos dos bois Garantido e Caprichoso. A proposta é do deputado Tony Medeiros, às 4 horas da tarde, no plenário Rui Araújo. Dia 10 de maio.
Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, promove sessão especial para a entrega do título de cidadão do Amazonas ao doutor Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo Tribunal Federal, no plenário Rui Araújo. E no mesmo dia, deputado Marcos Rota realiza reunião para discutir sobre a atuação das assistências técnicas em Manaus, às 9 horas da manhã, na sala de reuniões da Comissão de Defesa do Consumidor. E ainda, deputados Marcelo Ramos e Belarmino Lins promovem audiência pública para falar sobre o desembaraço de cargas no aeroporto Eduardo Gomes e no Porto de Manaus, às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha a reprise do Ar de Notícias logo mais às 9h30 da noite ou amanhã no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você.